Muito bem, galera. Nessa aula, a gente vai falar sobre como transformar loops em arranjos completos, em histórias completas. E eu vou passar aqui uma abordagem um pouco diferente de tudo que você já aprendeu sobre arranjo na produção de música eletrônica. Por quê? Porque a gente aprende arranjo eh, na internet muito com uma abordagem muito loopista, eu diria. Uma abordagem muito focada em transformar loops, em duplicar e transformar sessões, e aquilo não tem muito contexto, não faz muito sentido muitas vezes, e até faz sentido, mas é muito comum que o produtor ele se perca no meio do arranjo, porque ele não entende os conceitos de uma narrativa. Então, ao longo de mais de 15 anos produzindo, eu fui desenvolvendo uma visão um pouco mais de diretor de filme, uma coisa mais focada em história, uma visão mais relacionada ao desenvolvimento de uma história, porque a música não deixa de ser uma história. Um set não deixa de ser uma história. E como é que a história se desenvolve em uma música sem palavras? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é uma mudança de mindset é parar de pensar em seções do arranjo e começar a pensar em atos ou cenas, como você quiser chamar. Então, uma narrativa, que é o arranjo completo, uma história completa, ela tem começo, meio e fim. E ela tem atos, e em cada um desses atos a gente tem algumas particularidades. Mas em geral, se você pegar qualquer filme da Marvel, qualquer série, capítulo de série, você tem num primeiro ato a apresentação dos personagens, do cenário, do protagonista, muitas vezes. Depois a gente tem um segundo ato, que é um conflito que acontece. Pode ser um drama, pode ser uma batalha, pode ser uma luta, uma treta, um sequestro, qualquer coisa. A gente tem um conflito e depois pode ter mais atos, né? Mas em geral a gente vai ter lá break, um respiro, uma pausa, uma calma. Mas no fim a gente tem o clímax, que é o conflito final, é quando tudo vai se restabelecer, é a treta, o herói vai ganhar, o vilão vai perder, o conflito vai ser resolvido, o sequestro vai ser resolvido, o crime vai ser solucionado. Na música, na história, é sempre a mesma coisa. A gente tem uma narrativa em um arco dramático, e esse arco ele é composto por vários, momentos de variação de energia. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é: a narrativa é o arranjo. E este arranjo, ele é dividido em atos. Cada um desses atos possui determinados personagens que, juntos, serão responsáveis pelo nível de energia daquela sessão. E é por isso que a gente constrói, então, este mapa de energia aqui em cima, que é um guia apenas, onde vermelho é mais energia e verde é menos energia. Amarelo é médio, laranja já está quase chegando no vermelho, concorda comigo? Então, olha só, recapitulando, a gente tem a narrativa, que é o macro. Depois a gente tem os atos, que serão os capítulos dessa narrativa. E dentro de cada ato, nós temos os personagens que serão os responsáveis pelo nível de energia daquele ato. E claro, por fim, a gente tem a tensão que conecta tudo isso, que vai trazer mais emoção, que vai trazer aquela expectativa. Então, é assim que a gente constrói um arranjo com direção, coerente e que seja fácil de produzir. Com essa mentalidade, vamos destrinchar um pouco essa ideia de arranjo aqui. Vamos começar pelo ato 1. Olha só, eu tenho o ato 1 aqui. Dentro do ato, eu tenho os personagens. Quem que são os personagens? Eu tenho aqui o grupo de kick bass, é um personagem. Eu tenho o grupo de bateria, aqui. Outro personagem.
Eu tenho... Quem que é leads aqui, amarelinho, são os protagonistas. Aqui é o protagonista, é o Homem-Aranha, é o protagonista do filme. São os caras que vão brilhar, tá? Nesse caso aqui, nessa sessão, esse violãozinho. Tem os shots, que são synths rítmicos. Nesse caso, tem o ambience shots aqui, característica dessa música, para dar esse aspecto mais tecnológico misturado com o orgânico. E os effects e ambiências que vão criar o meu cenário aqui. Aqui é basicamente o cenário, né? Ó, agora a gente tem um cenário. Ó, isso aqui é o cenário, ó. Isso coloca o espectador num cenário ali. Ele tá na pista, Pô, é uma emoção, é um espaço tridimensional, um soundscape. Isso coloca o cara num determinado cenário. Isso seta o humor da track. A vibe é mais introspectiva, é mais fechada, dark, sinistra, feliz. Como que é isso? Tudo isso é por conta da harmonia que eu crio aqui, os acordes, as notas, mas também do timbre e também do andamento desses elementos aqui. Então, qual que é o nível de energia desse ato aqui, ó? Amarelo, ele não tem muita energia. Pode ver até pelos elementos, aqui não tem tantos elementos, tantos leads, tanta bateria. Ele tá setando, ele tá trazendo os elementos, ele tá apresentando todos os componentes principais da minha narrativa. Você concorda comigo que todos os componentes principais da narrativa estão aqui e eles vão se repetir ao longo do arranjo com determinadas variações, mas a maioria dos elementos já foi apresentada aqui no primeiro ato? Então, com isso eu não vou viajar no meu arranjo. Eu não vou ficar inventando coisas novas, mirabolantes, mudando a direção do arranjo o tempo todo. Eu vou fazer mudanças inteligentes, estratégicas, de modo a fazer com que a música não se torne entediante, mas também que não perca a direção. Então eu tenho que achar um meio do caminho ali, mantendo a minha direção, mas sem repetir demais. E aí eu tenho um break e vamos para o ato 2. No ato 2 eu tenho outro protagonista aqui, que é esse lead aqui, amarelão aqui, ó. São vários canais, mas são um só, ó. A música continua, ó. Não parece a mesma música daqui, ó? É a mesma, não é? Só que aqui ela tá mais agressiva, não tá com cara de batalha, de conflito aqui já, ó. Aí beleza, teve aquele conflito, pô, bateu, apanhou, voltou pra casa, pronto. Mas o vilão ainda não morreu. Aí tem o break, dá aquele descanso, volta pro centro de treinamento, volta pra academia, vai treinar mais. Vai lá, fica treinando, ó lá. O protagonista treinando na academia, sozinho, acordando de madrugada, correndo na chuva, o Rocky Balboa, correndo lá nas escadas, enquanto ele tá... E aí depois a gente vem aqui pro ato final, aqui é o clímax. Ah, Eduardo, minha música precisa ter 3 atos? Não, ela pode ter um monte. Você é o diretor. Nesse caso ela tem 3, mas aqui ela tem o clímax, ó. Olha o clímax da track. Ó. Aqui é a resolução final, é a batalha final. Eu tenho o lead final aqui, ó. A bateria tá um pouco mais completa. A bateria é mais cheia, ó. Eu tenho mais layers de bateria. Eu tenho mais energia nessa sessão aqui. Eu tenho mais elementos. Eu posso criar na mixagem estratégias para tornar essa sessão mais pesada. Mais saturação no baixo, por exemplo. Mais volume nos heads. Uma camada a mais nos heads. Uma saturação extra nos heads. Uma agressividade maior nos leads, nos synths, um cutoff um pouquinho maior, mais aberto. E assim a gente constrói o ato final. Depois vem a outro, né, que é a desconstrução, que ó, é muito parecido com essa aqui, ó. Comecinho. Breakzinho.
Então você entende que a gente tem uma narrativa feita por atos, que cada ato vai ter um determinado nível de energia, e este nível de energia ele é construído com base nos ingredientes ou nos personagens que eu vou inserir ali ao longo do meu arranjo, e cada um desses atos vai ser conectado por uma estratégia de tensão. Se você observar, eu tenho uma tensão no final do ato, mas também eu tenho uma tensão no final de cada frase dentro do ato, que é como se fosse cada capítulozinho ali dentro do meu ato, né? Mas no final aqui, por exemplo, ó, eu criei uma tensão principalmente com esse elemento aqui. Mas também com pads, com automações nos elementos aqui, tirando graves. No final desse aqui vai ter tensão também, ó. Parecido, né? No final desse aqui também tem tensão. Olha como liberou. Então eu tenho sempre essa dosagem de tensão e liberação. A tensão, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ela conecta as partes do meu arranjo. A macrotensão vai conectar esses atos do meu arranjo. Mas eu também vou ter uma microtensão aqui dentro de cada frase do arranjo, ó. Uma frase de 32, de repente, vamos ver aqui um exemplo. Aqui, ó, eu criei um synthzinho simples que sobe. Esse aqui, ele sobe. Criou uma tensão, mas eu crio essa tensão e tenho outro para liberar já. Tem um outro que é um pluck, que acho que é esse aqui, esse. Olha como eles... Um sobe e o outro entrega, ó. Percebe? Então, isso é a microtensão que a gente vai ter entre cada uma das nossas frases. É por isso que a história, ela fica puxando a atenção das pessoas o tempo inteiro. A cada frase eu vou ter, ó, eu vou ter uma tensãozinha dessa. E no final de um ato eu vou ter uma tensão maior. Isso conecta tudo, é isso que cria uma história. E fica muito fácil você criar uma história coerente quando você entende esses conceitos. Se você gostou disso que eu apresentei aqui, isso é só um pouquinho do que a gente vai ter no desafio Storytelling. Eu vou passar 14 dias com você e eu vou ensinar todos os conceitos que você precisa para transformar ideias em histórias completas. Como gerar uma ideia e como transformar essa ideia em uma história, em uma narrativa, sem que ela fique entediante, sem que ela fique lupada, sem que ela fique repetitiva e que ela se construa de forma interessante e de forma simples, principalmente, sem precisar ficar inventando muita coisa, porque eu construo um dos atos. Deste ato eu já tenho 80% do material para produzir o outro ato, e depois eu já vou ter 80% do material para produzir o outro. E quando eu produzir os 3 ou 4 ou 5 atos, eu já tenho material suficiente para produzir o intro, o break, o outro break e a outro. Então, basicamente, o processo de produção é fazer um ato, é uma boa ideia. Dessa boa ideia, você já gera os outros atos rapidamente, e aí você já tem material para produzir o break, a intro e a outro. Fica muito fácil. Você não precisa ficar pensando em criar coisa nova o tempo todo. Você precisa aprender a remodelar aquela ideia que você tem. Ora, um filme do Homem-Aranha não fica trocando de personagem toda hora. É o Homem-Aranha, mas ele começa sem ser o Homem-Aranha, como um cidadão comum, depois ele toma uma picada, aí ele se transforma em Homem-Aranha, que é meio fraquinho ainda, ele não sabe lutar, não sabe usar os poderes, depois ele vai aprendendo a usar os poderes, e aí ele vai ficando mais forte, e ele vai apanhando, ele vai aprendendo mais, ele vai melhorando.
É o mesmo personagem, mas ele vai evoluindo ao longo da narrativa. Aqui é a mesma coisa. A gente tem os personagens que eles aparecem o tempo todo, mas eles não são iguais. Os mesmos leads aparecem o tempo todo aqui na música, mas eles não são iguais. Os mesmos shots, eles aparecem. Por exemplo, vou dar só um exemplo desse aqui, ó, que tá mais evidente, ó, é o mesmo Pluck. Ó, é um personagem, certo? É um coadjuvante. Ó como ele aparece. Aqui, tá igual até. Aqui ele já tá diferente. Já tem mais delay, mais reverb. Olha aqui como ele já tá mais nervoso agora, ó. Esse aqui. É o mesmo personagem. Ele tá mais nervoso. Aqui nos effects, nas ambiências, mesma coisa. Eu tenho as atmosferas aqui, mas tem hora que a harmonia muda. Tem hora que a progressãozinha de acordes vai ser diferente, ela vai gerar uma tensão harmônica. Vai gerar uma certa tensãozinha ali que não tinha antes, por conta da harmonia que a gente muda, das notas, basicamente, que a gente mudou. Então, tudo isso é o que a gente utiliza como estratégia, como ferramenta para criar histórias sem palavras, né? Sem contar nada, sem falar nada. Histórias que só têm notas musicais. Se você se interessa por isso, quer participar do desafio de storytelling, você vai curtir demais. Em algum lugar vai ter um botão aqui, um link para você se inscrever. Vai ser massa demais. Espero você lá. Tamo junto e a gente se vê então lá no desafio.